sou Adriana Hansen e esse é o podcast O Futuro das Cidades. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades, na sua terceira temporada. Essa temporada que tem apoio master da Cavalete, que acreditou e vem acreditando nos conteúdos que nós trazemos aqui para a construção desse futuro. Mas toda construção de futuro tem que ter memórias da sua história. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Um prazer de receber aqui Fagin para uma conversa para a gente falar de história, de patrimônio. Fagin, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por nos receber na sua casa. Olha, eu que agradeço a sua visita, a presença de vocês aqui e o prazer de recebê-los na minha casa. É grande também. E obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que são a minha vida, praticamente, como arquiteto, né? A memória. Exato. Então, são muitos anos atuando como professor de história, da arquitetura, muitos anos trabalhando com patrimônio. Qual que é a importância desse tema para que a gente tenha um sucesso na arquitetura, na construção das nossas cidades, Fagin? Olha, Adriana, eu vou tentar explicar para você, tirando de dentro de mim algumas coisas que já fazem parte da minha pessoa e que às vezes eu tenho dificuldade em separar para poder explicar, né? Eu sou arquiteto de formação, eu estudei aqui na Universidade de São Paulo e ser arquiteto foi uma coisa que, a partir de uma certa idade, eu desejei muito. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. E eu, quando estudava aqui, a faculdade é uma faculdade de período integral, quase a maior parte do tempo. E eu trabalhava à noite. Eu comecei o curso na Rua Maranhão, onde tem a sede da antiga Faculdade de Arquitetura. E eu trabalhava à noite. E aí, como eu morava com meus pais e tudo, sobrava algum dinheiro para eu gastar em coisas que eu gostasse. E eu tomei uma decisão na minha vida que acabou sendo muito interessante. Eu passava os 2 meses de férias no fim do ano na Itália. Porque estudando um pouco de arquitetura, até foi um desejo estatístico, eu tenho um amigo que fala isso, porque ele falou, olha, 60% praticamente do patrimônio mundial está na Itália. Então, se você for lá, você vai conhecer, vai faltar só 40% para você conhecer. Eu fiz isso, sabe? Foi uma coisa muito gostosa. Fiz isso com muita dedicação e foi uma coisa que me fez muito bem durante a minha formação. Isso acabou me dando condições, eu nunca pleiteei isso, mas fui convidado a ser professor de História da Arquitetura, um pouco por causa disso, né? Mas comecei a minha vida como professor no Mackenzie. O Mackenzie criou um curso noturno, os professores do diurno não quiseram dar aula à noite, abriu uma porção de vagas. Eu, com muitos colegas meus, entramos na arquitetura do Mackenzie para ensinar, para sermos professores. Depois eu dei aula em Santos e depois eu prestei um concurso aqui na Universidade de São Paulo, deixei as 2 faculdades e me dediquei ao ensino de História da Arquitetura na FAU, tocando ao mesmo tempo o meu escritório de arquitetura. Eu tenho um escritório de arquitetura que já é longevo, porque começou 2, 3 anos depois que eu me formei. Então, a minha dedicação a essas questões. Também tive uma coisa importante na minha vida, que eu fui algumas vezes indicado para ser conselheiro do patrimônio histórico aqui em São Paulo, o CONDEFAT. A Universidade de São Paulo tem uma cadeira no conselho, eu ocupei esse cargo durante 8 mandatos. E depois disso eu fui presidente do CONDEFAT durante 4 mandatos. São 12 mandatos, 24 anos que eu pertencia ao CONDEFAT, né? Mesmo que eu não quisesse, eu acabei me familiarizando muito com essas questões de patrimônio, de preservação, de restauro. Agora, o meu escritório trabalha muito com restauro, porque eu me coloquei nesse meio e me interessei muito por esse assunto. Então, o que nós estamos falando aqui, o que eu estou tentando explicar para vocês, é que a memória
A memória é uma coisa que faz parte da minha pessoa, né? Eu costumo dizer que a memória é a minha melhor companheira. Enquanto ela falar comigo, eu fico feliz, entendeu? E a memória é alguma coisa que a gente tem e que eu tenho a sensação hoje, Adriana, que as pessoas, de uma certa forma, precisam dar mais importância para a sua própria memória. Não para a memória social, nem para a memória institucional, mas para a sua própria memória. Tentar construir alguma coisa a partir da sua própria memória. Quer dizer, dar continuidade a todas as informações que a gente recebe ao longo da vida e que algumas ficam esquecidas. E se você conseguir dar continuidade a essas informações, eu acho que a vida se torna mais feliz, é mais fácil você compreender o ambiente que te cerca. Como que as suas memórias hoje influenciam nos projetos que você desenvolve? Influenciam muito. Até poderia dizer que influenciam tanto que às vezes me atrapalham. Influenciam muito. Quer dizer, a memória são os livros que a gente lê quando estuda, a memória são as pessoas que a gente acumulou de amizades durante a vida, a memória é o nosso próprio trabalho, né? As referências que a gente usa para poder projetar, essa é a memória, né? As pessoas que nos cercam, tanto dentro da profissão quanto fora dela, elas constituem um ambiente de memória. Eu acho que mesmo que a gente não perceba, nós estamos trabalhando constantemente com a memória. Quando a memória falta, você sente um vazio que é difícil de você preencher. Sabe? Você sempre quer lembrar de alguma coisa, ou que você já fez, ou que já viu alguém fazer, para falar, puxa vida, não começo do zero, vou começar dessa memória que eu tenho. E esses projetos de restauro, quais são os desafios? Você vê que o mercado está se dedicando mais a esse tipo de projeto que renova esses espaços que em algum dia já tiveram o seu lugar de brilho dentro das nossas cidades? Eu acho que sim. Isso, eu te digo até felizmente, é uma tendência muito contemporânea. A gente acaba usando um termo em inglês que é retrofit. O retrofit é um pouco pequeno diante daquilo que a gente pode fazer com o patrimônio construído. É mais ou menos isso que eu entendi do seu comentário. Olha, existe em países como o Brasil é um país muito jovem, né? E você visita a Europa, outros países fora do Brasil, você vê que existe, mesmo na América Latina, tem alguns países que têm culturalmente uma idade mais avançada que a idade brasileira. O que você encontra são objetos, edifícios, cidades que têm uma história visual e que expõe essa história sem você fazer nada. Você está lá convivendo com edifícios que têm 1.500 anos, 2.000 anos, que são o espaço habitável dessas cidades. Em Roma, em Paris alguns também, a Europa inteira é forrada disso, entendeu? São edifícios funcionais. Sim, olha, eu outro dia estava conversando estávamos conversando agora há pouco também sobre os escritórios virtuais de arquitetura, né? E os escritórios presenciais, né? Todo mundo passou por essa crise da pandemia, em que a gente se retraiu muito fisicamente, e agora eu acho que existe uma tendência e um desejo de expansão novamente para ocupar espaços de trabalho que não são mais a nossa própria casa. Isso é um assunto que está rodando para o mundo todo, né? E eu tenho amigos arquitetos na Itália. Um deles, ele tem um escritório que eu acho muito bonito. Ele é um silo. Isso foi um silo em Roma, a questão de te diria assim, uns 1.800 anos atrás. Ele está instalado nesse silo. E eu falei para ele, como é que você conseguiu isso? Ele falou, olha, esse silo pertence à prefeitura. Eu fui na prefeitura, entrei com um pedido para poder alugar da prefeitura esse lugar, para eu poder instalar meu escritório. E aí, rolou. Eles estabeleceram um preço, fizemos um contrato, não sei o que, eu estou instalado num edifício que tem quase 2.000 anos. Você vê,
Aqui nós não conseguimos encontrar um edifício com quase 2.000 anos. A nossa história é uma história curta. Em São Paulo é uma cidade que até metade do século XIX era um vilarejo de muito pequena importância. Era uma cidade que não conhecia dinheiro. Os jesuítas tomaram decisões aqui de se afastar da metrópole, porque não queriam ser submetidos ao poder de Portugal, foram para o Planalto. Uma cidade construída fora da costa, existia uma determinação legal portuguesa que todas as cidades no Brasil teriam que ser feitas à beira-mar. A primeira que não foi feita assim foi São Paulo. Porque, sabe, você tem que descer 800 metros, a viagem em lombo de burro naquela época demorava mais de uma semana. Quer dizer, o pessoal aqui estava escondido. Isso é legal num certo aspecto, mas no outro, esse isolamento foi um isolamento difícil para a cidade vencer, sabe? A cidade foi muito pobre até metade do século XIX. Foi salva, digamos assim, por 2 fatores. Primeiro, investimento de capital para a ferrovia. Os ingleses vieram para cá e tiveram sucessores e estabeleceram linhas férreas para poder levar a riqueza do café para o mar, para poder embarcar isso para a Europa. Então tem a Santos Jundiaí, a São Paulo Railway, essas estradas de ferro que ainda agora estão começando a ser reconstituídas, que apareceram aqui. A cidade não tinha isso. A Estação da Luz é um testemunho bastante importante dessa virada econômico-financeira que a cidade teve. De repente, a cidade de São Paulo se enriqueceu. Como todo novo rico, a cidade de São Paulo começou a gastar dinheiro em bobagem. Algumas coisas, sim, eram muito importantes. Quer dizer, dar condição de vida para uma cidade, eu não vou dizer meio morta, mas quase isso, que tinha que lidar com riquezas, com transporte, recebia pessoas. O curso de Direito de 34, acho que 834 foi fundado aqui, porque aqui não havia advogados, ninguém entendia nada dessas coisas, entendeu? E essa infraestrutura toda foi enriquecendo a cidade de uma hora para outra. Agora, isso apareceu um pouco pela ansiedade das pessoas que viviam aqui, apareceu um subproduto um pouco danoso e que não foi fácil de ser controlado. O desejo de se modernizar instantaneamente. Tomou-se decisões aqui, em meados do século XIX, desastrosas para a cidade. Os paulistanos decidiram demolir a cidade de São Paulo e fazer uma outra. A cidade de Taipa, que tinha uma cara de cidade pobre, de cidade imprestável, ela desapareceu em pouco tempo. E foi construída uma cidade nova, que essa também, por sua vez, desapareceu também, que era uma cidade feita de tijolos. Aqui se construía com taipa. Sabe, taipa são paredes de barro, de pouca estrutura, porque não havia pedras em São Paulo. Não há pedras em São Paulo. As pedras aqui aparecem de Campinas para frente. Então aqui não tinha matéria-prima a não ser a terra. Agora chegaram os tijolos, que também são de terra, e as telhas, que também são de terra, mas tinha uma produção industrial. Acabou São Paulo recebendo um contingente de imigrantes de grande valor para a cidade, eu digo de grande valor. Hoje em dia se fala muito da imigração como uma coisa negativa, mas eu acho que a cidade de São Paulo deve a sua existência à imigração. Isso é uma coisa que os paulistanos nunca podem esquecer, sabe? Japoneses, poloneses, italianos, alemães, todos vieram para cá em grande número e trouxeram consigo um conhecimento que a cidade não tinha. Não sabia construir com metal, construir com tijolos, construir com estruturas de madeira. Aqui não se conheciam estruturas de madeira, as tesouras de madeira. Aqui não tinha isso. Quer dizer, você vê que num espaço muito curto de tempo, a cidade se transformou numa outra cidade. Aí você fala, bom, onde está a memória dessa cidade que já existiu? Você vai andar pela cidade, você vai encontrar
7 casas, que a gente chama de casas bandeiristas, que são testemunhos, tanto tecnologicamente falando quanto plasticamente falando, desse período. Algumas igrejas, a igreja de Santo Antônio, mas elas receberam reformas. A fachada de Santo Antônio é recente, que eram originalmente de tapa. As igrejas de São Francisco e a Ordem Terceira de São Francisco são testemunhos dessa época. Mas você vê muito pouca coisa, né? É uma cidade, nós convivemos numa cidade que já foram 3 ou 4 cidades sobrepostas. Então é muito difícil a gente fazer essa escavação da memória de São Paulo. As pessoas, evidentemente, que conviveram com essas cidades anteriores não existem mais, né? É chato dizer isso, mas existe um livro recente de um professor que foi o decano da FAO, que se chama A Cidade Sem Vestígios. É a cidade que não deixou provas da sua existência. Então você vê que quando a gente fala de memória aqui em São Paulo, a gente tem que fazer um esforço muito grande para saber aonde se agarrar quando nós falamos da memória da cidade. Podemos falar da música, podemos falar da literatura, podemos falar do teatro, podemos falar das artes plásticas. Os paulistanos são muito apegados às artes plásticas porque elas são palpáveis. A Semana de 22 foi um grande sucesso, né? Ela não só abriu as portas para os paulistas no cenário brasileiro, como para os brasileiros em São Paulo. Então, essa memória, eu estou te contando uma coisa que eu acho, Adriana, que mexe com a capacidade intelectual dos paulistanos e com a capacidade física dos paulistanos. Buscar a memória de São Paulo é cansativo. E eu acho que, eu pelo menos me sinto assim, é um cansaço saudável. Eu vivo de catar a memória de São Paulo. Você acha que essa dificuldade da gente encontrar essa memória de 4 gerações de cidade, de algum modo, é o que impulsiona uma arquitetura hoje moderna, uma arquitetura atual, vamos assim dizer, de certo modo um pouco desconectada e tão referenciada nos modelos norte-americanos, europeus? Olha, eu acho que sim, para te dar uma resposta muito curta, mas eu acho que essas influências que você mencionou, americanas e europeias, digamos, do século XX para cá, que a gente recebeu, elas são sempre muito bem-vindas, sempre. Se a gente for voltar ao ensino de arquitetura, estou falando um pouco de arquitetura com todo o respeito, porque é onde eu navego, sim, na minha profissão. O ensino também sofre disso. É muito comum, agora isso está mudando no bom sentido, que a arquitetura, o projeto de arquitetura seja ensinado a partir de uma folha em branco. Quer dizer, não há necessidade didática de você trabalhar com espaços construídos existentes para colocar novos projetos. Isso é uma coisa muito comum fora do Brasil, porque a realidade plástica e urbanística de uma cidade ela é muito presente. Você tem que trabalhar nos interstícios e nos vazios que essa realidade permite trabalhar. Aqui não é assim. Quer dizer, aqui é muito fácil, essa palavra que eu gostaria que não existisse, esse verbo, demolir. É muito fácil, né? A legislação permite isso, existe uma indústria montada em torno da demolição e construção. Então, isso é uma coisa que eu acho até que está arraigada na maneira de ser da engenharia e da arquitetura aqui em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo para a gente ficar restrito a um espaço. Isso, com outras proporções, pode ser estendido um pouco por algumas principais cidades do Brasil. Mas São Paulo tem esse sofrimento. Isso está mudando. Felizmente está mudando. Por quê? Está se percebendo, até do ponto de vista ambiental, a demolição é uma tarefa que polui o ambiente, mas polui de uma maneira que a gente, assim, alegremente acha que não acontece nada, mas acontece muito. O ar fica poluído, esses vestígios de uma demolição
nunca são absorvidos pelo ambiente de São Paulo. Não são absorvidos. Você pode levar para longe, sabe? Põe carreta e tira para fora da cidade. Tira do campo visual a Tira do campo visual. que aí você aquilo fala, lá não pronto, existiu. acabou o problema. Mas o problema não acabou. Esse problema se agrava muito com as demolições. Muito. As águas ficam poluídas, sabe? Então é um negócio que precisa ser visto com um pouco de cuidado. Você vai falar, nossa, mas não pode demolir? O que será de nós? Eu acho que nós estaremos na antessala da felicidade, não demolindo. Primeiro, porque você está preservando uma memória, que ela desaparece assim, escorrendo pelos dedos. Primeiro. Segundo lugar, está deixando de poluir o ar, as águas e a terra num determinado ambiente. Está deixando de poluir. Em terceiro lugar, você está tentando conviver com o ambiente existente. É muito fácil a gente entender o conceito de você conviver com pessoas mais velhas. É fácil não, não é fácil, mas a gente procura conviver. Eu acho que evitar a demolição é exatamente isso. Você conviver com construções mais velhas. Elas também têm alguma coisa para dizer. Aliás, muita coisa para dizer. Só que a gente não ouve, porque demole. Ela vai embora, desaparece, né? Outro dia eu estava contando um caso, talvez até você saiba. Eu estive na inauguração da estação Sé do metrô com meus filhos muito pequenos. E estava lá uma pessoa, toda vestida de domingo, perguntou para mim, olha, aonde é a Praça Clóvis Bevilacqua? Eu achei que ele estava tirando uma com a minha cara. Eu falei, velho, nós estamos na Praça Clóvis Bevilacqua. Ah, não. Estamos não. Cadê o Santa Helena? Foi demolido. Cadê o prédio do R. Monteiro, que tinha bunker de proteção contra bombardeio? Foi demolido. Cadê aquela quadra inteira que ia do Convento do Carmo até a Praça João Mendes? Foi demolida. Esse cara, eu acho que ele não se convenceu com a minha explicação. Mas ele é um sujeito que saiu. Ele trabalhou aqui, depois saiu de São Paulo e voltou para a inauguração do metrô. Ele foi embora chorando. Pô, mas acabaram com a minha memória. Acabaram com a minha memória. Sem me perguntar nada. Sem me perguntar se eu queria isso, né? Em geral, a pessoa não quer isso, mas aceita, sabe? Então, eu acho que o cuidado, para ver se eu começo a retomar o fio da sua pergunta, o cuidado é manter a memória. As pessoas, quando ficam velhas, idosas, vamos dizer assim, têm uma grande preocupação com a própria memória. Será que eu vou me lembrar de tudo? O que eu preciso fazer para não esquecer? E quando a gente fala de cidades, urbanisticamente falando, ou arquitetonicamente falando, nós temos que também lutar para manter a memória da cidade. Manter. Isso não é um defeito de uma cidade, é uma grande qualidade. Sim. Quando a gente sai do Brasil, vai visitar alguma cidade, qualquer cidade, a primeira coisa que você procura é o centro da cidade. Aonde é o centro da cidade? Ah, é aqui, legal. Aqui em São Paulo, o estrangeiro que chega, o turista que chega, também faz essa pergunta. Você sabe que foi feita uma pergunta aos paulistanos, qual era o maior símbolo arquitetônico e urbanístico que existe em São Paulo? Sabe que foi eleito a Avenida Paulista. Você vai falar, a Avenida Paulista é o centro da cidade? Não. Tem também o Centro Velho, o Centro Expandido, a Faria Lima, a Berrini, a Avenida Paulista. Vamos dizer que ela seja multicentralizada, a cidade de São Paulo. Tudo bem. Agora, a gente precisa reconhecer que as coisas são assim, aceitar que as coisas são assim, sabe? E fazer com que elas não se percam ao longo do tempo. Tadinho, antes até de fazer a pergunta, eu queria reforçar o agradecimento à Cavalete, que vem apoiando o podcast na 3ª temporada. Mais uma vez, muito obrigada por acreditar nesse projeto. E falando em acreditar em centros, a gente vê hoje todo o movimento, não só em São Paulo, Rio de Janeiro também com um projeto bastante interessante,
de incentivar a reocupação desses espaços a partir do restauro, do retrofit, enfim. Sim. Qual que é a sua esperança em relação a isso? Qual que é o pró? Tem algum contra? Quais são os desafios na sua percepção? Essa atitude, ela tem um grande valor. Sabe o que é o valor? É de descobertas. Vão ser feitas descobertas incríveis na manutenção, na reutilização, no rejuvenescimento, no restauro, na recuperação, e tem vários verbos que se aplicam a essas coisas, entendeu? Vai haver muito descobrimento, muitas coisas incríveis que a gente vai ter contato e vai trabalhar. Estatisticamente, eu acho que as vantagens são inúmeras, porque existem em São Paulo, mediamente, 400 mil imóveis vazios. Nossa, que número enorme. Puta, é enorme. Eu nem consigo visualizar. Vazios assim. Eu tenho um arquiteto muito famoso que não é brasileiro, e escreveu um livro muito interessante chamado A Quem Pertence as Casas que Não Tem Morador. Você fala, bom, pertence ao proprietário. Poxa, mas a casa não tem que ter um morador? Ela não foi feita para ter um morador? Foi. E por que não tem? Não tem. 400 mil imóveis aqui, desde pequenos escritórios até casas maiores, estão vazios, não tem morador. Aí você pega, fala, qual é a carência de habitação em São Paulo? Isto é, pessoas ou famílias que moram em subhabitações, perto de 2,5 milhões. Se num passe de mágica você pegasse esses 2,5 milhões, colocasse nas 400 mil, acabava o problema habitacional, acabavam os espaços vazios e você preenchia a cidade com moradores. Um dos problemas que a gente tem em São Paulo são áreas que não têm moradores. São inseguras, são mal mantidas. Né? E que já tem infraestrutura, já tem as melhores. O centro velho da cidade é assim. Né? Chega às 6 horas da tarde, vai todo mundo embora, não tem mais ninguém, e aquilo fica entregue ao acaso, entendeu? Não são protegidos, é difícil andar no centro porque todo mundo tem medo, e essas coisas que decorrem do esvaziamento desses espaços. Então, acho que, nesse sentido, o movimento seria muito vantajoso, muito. Tem uma outra coisa que eu acho um pouco difícil a gente convencer os incorporadores e as construtoras, que restaurar e renovar é uma coisa mais barata do que demolir e construir. Olha, parece uma aritmética. Você tem uma coisa construída, demole, joga tudo fora e constrói uma outra. Será que não havia condição de usar alguma coisa já construída para isso, sem precisar jogar isso no lixo e começar de novo? Eu te digo assim, eu acho que sim. Esse tabu de falar, não, sabe, restauro é uma coisa muito cara, porque não existem mais os técnicos que trabalham com materiais mais antigos e tudo. É verdade, eu acho que é verdade. Mas a preservação e a restauração, ela não obriga os proprietários rejuvenescerem o imóvel, mas a manter o que é possível manter e mais, acrescentar o que falta para esses imóveis com uma linguagem e com materiais que não são obrigatoriamente os originais. Sim. A Carta de Atenas fala disso, a Carta de Veneza, principalmente, fala disso. Até, num certo sentido, eles falam que é obrigatório você não confundir o espectador. Ele saber o que é antigo e o que não é. Como? Por cores diferentes, materiais diferentes, técnicas construtivas diferentes. Isso é quase uma obrigação. Quer dizer, você não tem que restaurar aquilo, a regra de arte, como era há 250 anos atrás. Não tem essa obrigação. Mas de usar uma parte disso, sim. Sim. Quer dizer, eu acho, você está falando, até você foi até mais generosa do que eu, que não há desvantagens na recuperação, no restauro e na manutenção dos bens imóveis tombados de uma cidade como São Paulo. Olha, você está mais perto da verdade, né? Tem desafios, né? O que eu vejo que talvez seja
uma situação importante para essa atuação é talvez a gente valorizar mais esse tempo de projeto, esse pensamento de como resolver esses detalhes e conseguir conectar o antigo com o novo, com o tecnológico, com a demanda de uma nova sociedade que tem um outro comportamento, que tem outros desejos em relação ao uso desses espaços, porque também há de se entender que um processo desse precisa talvez essa dedicação, né? O cuidado em permanecer, em reter esse material e essa edificação junto com o cuidado em desenvolver bem esse projeto, né? Olha, o que você tá mencionando mais ou menos o prazer de projetar, né? Eu estou sintetizando essas suas palavras no que para nós arquitetos é o prazer de projetar. Eu tenho amigos que são cirurgiões plásticos, amigos que são dentistas, e nós temos um ambiente de conversa com eu tenho um ambiente de conversa com essas pessoas muito agradável, porque eu falo de coisas que eles entendem perfeitamente na profissão de cada um, né? Um cirurgião dentista é um sujeito que está permanentemente fazendo restauros. A palavra, o verbo é o mesmo. O que ele faz? Ele mantém o que é possível manter na boca do seu paciente e repõe o que não é possível manter. Mas isso é uma coisa sempre reconhecível. O cirurgião plástico faz a mesma coisa. Ele mantém o que é possível, né, e repõe o que não é possível. Então, é incrível, mas eu tenho conversas com essas pessoas que são de outras áreas de conhecimento e que tratam do mesmo assunto. O que a gente vai ter que segurar e no que a gente vai complementar para outros usos, para outras finalidades. Eu até falei em uso, quero falar um pouquinho de uso com você. Eu acho que é a maneira de você encarar o trabalho. Eu estou dizendo o trabalho de projeto. É isso. É você lidar com algumas coisas que, em princípio, não combinam, são heterogêneas, mas que vão ter que conviver ao longo do tempo nesse novo projeto, entendeu? Falei de uso, queria pedir licença para você para falar um pouco disso. Por favor. Eu acho que a principal, eu diria até quase a única maneira de você preservar um imóvel é usá-lo. Os imóveis que não têm uso, eles acabam falecendo, desaparecem, transformam-se em poeira. E o uso, eu acho que eu até precisava dizer, o uso pela legislação brasileira e internacional não é tombável. Você não é obrigado e até você nem consegue manter um uso de um imóvel. Livrarias instaladas em cinemas, não é? Supermercados instalados em edifícios históricos. Eu fui autor do projeto do Shopping Light, que deu um trabalho muito grande, porque ali era um prédio de escritórios de uma companhia fornecedora de energia elétrica em São Paulo e que hoje é um centro comercial. Ela sobreviveu exatamente porque o uso mudou. Porque não havia mais condição de manter o uso da São Paulo Light dentro daquele prédio. Ele não servia para isso mais. Por sorte, ali existe um outro uso, num lugar que é muito venerado aqui em São Paulo e que teve a felicidade de ter uma mudança de uso. E que com isso garantiu que o prédio fosse frequentado, fosse Exatamente. conhecido pelas pessoas, que possibilidade que as pessoas andassem por ele, né? Outro dia eu tive uma reunião muito bacana na CIURB. Sim. E tive a oportunidade de almoçar num restaurante ali perto. E foi como se eu estivesse na Europa, fazendo um almoço de passeio. Porque ao entrar nesse prédio onde tinha um restaurante no primeiro pavimento, eu tive a oportunidade de ver um acabamento com azulejos, com vitrais, com corremão, que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Não tem a oportunidade de nos deparar com essa história que fez parte da cidade. Você vê, esse prédio ele foi construído em duas etapas. A primeira delas, a São Paulo Light tinha capital canadense. Quando eles se instalaram aqui,
e tiveram monopólio de produção e distribuição de energia elétrica, eles se instalaram num prédio que era um teatro, exatamente naquele lugar. E esse prédio, o teatro foi demolido. Claro, a demolição se transformou no outro imóvel que é tombado aqui em São Paulo, que tem uma história curiosa. Mas o projeto original foi feito por 2 arquitetos canadenses, Preston e Curtis. Mandaram o projeto para cá. O Ramos de Azevedo, que foi um personagem muito famoso aqui no início do século passado, ele traduziu isso para a tecnologia brasileira e construiu o prédio. Agora, esse prédio tinha muitas peculiaridades. As contas eram pagas em dinheiro, presencialmente. Cada um dos andares tinha um cofre com chave, entendeu? E isso está lá. Os cofres hoje abrigam as escadas de segurança dentro do prédio. Mas quando você percorre o prédio, você fala, pô, que legal, o que é isso aqui? Ah, então, aqui era um cofre. Ah, vamos na cobertura? Sim, a cobertura. O que tinha na cobertura? Era um mirante, que ainda hoje, felizmente, está garantido para você ver o Anhangabaú inteiro, praticamente desde o Rio Tietê até a cabeceira do Itororó, que hoje é a Avenida 23 de Maio. Isso está lá. Quer dizer, a história, a memória da cidade naquele ponto, ela é material. A memória material é o espaço construído. Ele requer muito pouco esforço do morador e do visitante para poder saber o que é. Quando ele não existe mais, é como eu te disse no meio da nossa conversa, o esforço intelectual e o esforço físico para você recuperar essa memória é muito grande, muito cansativo. Fagin, você acredita que hoje, vamos pensar nesses milhares de arquitetos que se formam todo ano, é um nicho de mercado, talvez a gente possa dizer, se dedicar em estudar formas de potencializar o uso desses espaços não ocupados de uma forma inteligente. Como que eles poderiam buscar esse conhecimento? É lógico que nas faculdades, na medida do possível, trazem alguma coisa, tem as matérias de história, mas como você disse, o primeiro momento é como se o papel fosse uma folha em branco. Como que eles podem buscar formas de se aperfeiçoarem em reviver esses espaços, esses ambientes construídos não utilizados para que eles retomem a vida? Olha, eu vou tentar eu não vou chamar essa pergunta de pergunta difícil, eu vou chamar de pergunta importante. Eu vou tentar dar 2 respostas para você. Eu dei aula em Santos, e essa aula de História da Arquitetura, imagina, era dada sábado, de manhã, metade dos alunos estava as alunas de biquíni e os alunos de calção, e tinha um monte de prancha de surf encostada na parede da sala. Que horário para uma aula no litoral, né? Era uma delícia. E, de repente, eu falei assim, olha, pessoal, nós estamos falando de umas coisas aqui que não estão aí fora, na janela. Aqui tem praia, tem outra coisa. Vamos fazer uma coisa? Vamos para São Paulo, um sábado de manhã, para a gente andar pela cidade. Eu e professor. Eu acho que eu fui dos primeiros professores de História da Arquitetura que fez isso. Nós passávamos a manhã inteira, eu fazia um roteiro pelo Centro Velho de São Paulo, andávamos quase 4 horas, mostrando tudo. Olha, isso aqui é a Catedral, isso aqui é o Marco Zero, isso aqui é o Fórum, isso aqui... E andando, Pátio do Colégio, Mosteiro de São Bento, Viaduto do Chá, Viaduto Santa Ifigênia, andando com o pessoal. Eu me lembro que uma vez eu perguntei, os alunos que eu conseguia reunir eram tipo 30, 40. Eu falei, pessoal, quem é que já tinha vindo aqui na vida? Eu te digo que 2 ou 3 alunos levantavam o braço. Eu falei, mas professor, eu conheço Barcelona. Eu falei, legal, você conhece Barcelona. É muito bonito importante. Também, tem muita história mas também. Você precisa... mas sabe nada, eu não tenho que vir, não tenho que conhecer. E eu acho, Adriana, que eu colocava uma coisa, a pulga atrás da orelha dessas pessoas. Sem dúvida.
que começar a falar, puxa vida, olha só que tem alguma coisa em São Paulo que eu não conheço. E está aqui. O outro episódio, então, eu estou tentando te responder o seguinte, visitar. Eu tive um colega que foi meu professor, vou até mencionar o nome, o Paulo Mendes da Rocha, em que eu tive essas conversas com ele e ele falava, eu falava para ele, olha, Paulinho, o negócio é o seguinte, nós temos que praticar com alunos o que eu chamo de arquitetura tátil e urbanismo tátil. Aí ele falou, tátil? Você vai lá e fica passando a mão no prédio. Olha, que legal, isso aqui é granito, aquele mármore que vem não sei da onde. Passar a mão no prédio. É arquitetura tátil. Ele achou legal. Eu gostava muito dele, mas enfim, eu vou te dar uma outra resposta. Eu tive uma banca de doutorado que eu convidei uma professora muito querida minha que não era arquiteta para fazer parte da banca. E ela falou, olha, sabe o que acontece? Eu não sou arquiteto. A tua tese é sobre arquitetura. A minha tese é sobre um arquiteto que falecido, muito jovem, o Carlos Milan. E eu não vou poder te ajudar. Eu falei, não, mas eu faço questão. Então você faz assim. Você escolhe 3 ou 4 casas projetadas pelo Milan e eu vou visitar com você. É um predinho, acho que fomos em 3 casas e um predinho que ele fez. Eu levei ela comigo, ela muito silenciosamente percorreu todos os espaços e tudo. E no final, terminada a visita, ela falou, olha, eu vou fazer parte da sua banca. Eu falei, que legal. Falou, sabe, eu não consigo entender planta, corte e elevação, mas eu consigo entender um espaço construído. Eu sei onde é uma sala, onde é um quarto, que móveis cabem nesses lugares. Eu consigo entender isso, mesmo não sendo arquiteta. Todo mundo vive isso, né? É uma outra forma de eu te fazer responder a mesma pergunta. É você tomar conhecimento da arquitetura e do urbanismo. Eu tenho um hábito que às vezes eu consigo realizar. Eu, aos sábados de manhã, vou para o centro da cidade. Tenho vários amigos lá, eu coleciono canetas, então tenho os caneteiros espalhados pelo centro. E para mim é uma alegria tão grande, mas tão grande, sabe? Por poder olhar como as coisas estão indo, reclamar de coisas que estão indo mal, entendeu? Isso na minha condição de presidente do CONEFAT me ajudava muito, entendeu? Porque eu sabia fisicamente do que eu estava falando. E eu acho que isso é uma coisa que é uma parte da educação de uma pessoa que tem que conhecer a cidade onde vive. Tem que conhecer. Claro que isso aqui, 60 quilômetros por 30 quilômetros, não é todo mundo que conheça. Conhece pouco. Mas eu acho que o que é possível conhecer do seu ambiente de vida tem que ser bem conhecido. Tem que saber o que é, entendeu? E conhecer os nossos centros, a nossa história, né? A primeira coisa que a gente faz quando vai viajar, para quem tem essa possibilidade, é andar a pé, é conhecer, é investigar esses espaços. E às vezes a gente esquece de olhar para a própria casa, né? Para a própria cidade. É verdade. A gente poderia ficar aqui até anoitecer. Mas a gente já está próximo de concluir essa entrevista e a gente sempre acaba o nosso podcast com uma pergunta que retoma o nome dele. Então eu queria perguntar para você qual que é o futuro das cidades para o Fagin. Existe um professor que eu tive a sorte de conhecer chamado Leonardo Benévolo. Ele era um professor de História e Arquitetura italiano, escreveu 2 livros muito importantes, que são a História da Cidade e a História da Arquitetura Moderna, o período que vai da Revolução Industrial até a década de 60 do século passado. Ele falava uma coisa que é um pouco causa medo. Ele falava assim, a cidade não existiu sempre. A cidade é uma das invenções mais importantes do ser humano. Uma beleza. Aí ele falava, ninguém garante que as cidades existirão para sempre. Como elas vão existir? Se os moradores, os cidadãos tiverem cuidado com as suas cidades. Se isso não acontecer, elas são muito frágeis.
e podem desaparecer. Então eu te digo, o futuro da cidade depende dos seus moradores. Agora, como é que os moradores podem proteger a cidade em seu próprio benefício? Conhecendo. Você não consegue amar ninguém que você não conhece. Não é possível. Então, para nós termos as cidades e essas cidades serem mais e mais significativas e benéficas para os seus moradores, eles precisam conhecer as cidades, andar pelas cidades, tatear as cidades, conhecer as cidades. É isso que precisa ser feito. Eu acho que, com essas premissas, Adriana, eu acho que é um futuro risonho que as cidades terão, entendeu? Pelo menos eu sinto isso, trabalho para isso. Tadinho, obrigada pela aula. Mais do que pela aula, por compartilhar suas memórias. Para a gente criar, a partir desse podcast, outras memórias. Nossa, eu vou ficar muito contente com isso, Adriana. Que vão ajudar nessa construção, nesse reconhecimento do espaço. Aqui a gente está falando mais de São Paulo, mas acho que é para o todo, né? A mensagem fica vale para o Brasil inteiro. E para você que está assistindo a gente nesse podcast, no YouTube, no Spotify, ou que está seguindo a gente pelo Instagram, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para que esse projeto continue crescendo e chegando ao máximo número de pessoas. Muito obrigada! E eu quero reforçar o nosso agradecimento à Cavalete, patrocinadora master da terceira temporada do podcast O Futuro das Cidades. A Cavalete, que é uma empresa que produz cadeiras e que também tem a sustentabilidade como um de seus pilares, desenvolvendo produtos com inovação, com tecnologia, incorporando materiais reciclados. Cavalete, muito obrigada. Água limpa a se espalhar. E para você que ficou aqui com a gente até agora, até o finzinho desse episódio, nosso agradecimento especial também. E não deixe de curtir, seguir, compartilhar os nossos conteúdos no Instagram, no YouTube, no Spotify, para que esse projeto continue crescendo. Até o próximo episódio. E para você